Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 128. Salmo 128. E eu quero, meus irmãos, falar sobre um projeto. Família, um projeto de Deus fundamentado no temor do Senhor. Salmo de número 128. Eu vou ler, neste momento, o Salmo 6 versos, que nos diz assim, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, é tão bom, Senhor, cultuar a Ti, exaltar o Teu nome. Nós já oramos pedindo pelo pregador desta noite. E refazemos este pedido, ó Pai, porque somos pequenos e dependemos totalmente da graça, da misericórdia do Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, nós vivemos dias em que o casamento e a família, conforme instituídos por Deus, eles estão sob forte ataque. Por casamento e famílias, eu me refiro à família que é conhecida como família tradicional. Me refiro ao modelo criado por Deus no Éden. Um homem casado com uma mulher, vivendo em aliança, frutificando, enchendo a terra, dominando-a com sabedoria e com piedade. O Sproul, um teólogo presbiteriano, já falecido, ele tem uma frase que me chama a atenção, ele diz: quando a sociedade rejeita a ordem criada por Deus, ela embarca em um curso de autodestruição, ou de uma rota de autodestruição. Ou seja, quando a família, quando a sociedade rejeita o conselho, a ordem de Deus, ela está fadada ao fracasso. Veja, hoje a família, ela é ridicularizada como uma estrutura opressora, patriarcal, ultrapassada. Existem muitas ideologias anticristãs que abertamente declaram a intenção de desmantelar a estrutura familiar nuclear. Embora, meus irmãos, muitos destes movimentos, até mesmo pseudos cristãos, não abertamente têm falado sobre essa destruição. Nós vemos, meus irmãos, que o Espírito permanece ativo em nossa cultura. Além disso, meus irmãos, a mentalidade contemporânea, ela idolatra a autonomia e o prazer pessoal, desprezando os filhos como fardos e enxergando o matrimônio como um obstáculo à realização pessoal. Eu fui indagado recentemente se alguém trouxer um bebê um reborn, aqui se eu ia apresentar. E eu falei que sim, com um belo chute depois para ver se pega lá na rua. Brincadeira à parte, meus irmãos, isso é um reflexo da sociedade que nós estamos vivendo, que prefere abortar uma criança, um ser vivo, e adotar um bebê boneca, feito de látex ou de plástico, e com isso eu não estou dizendo que o pecado está em ter uma boneca ou um brinquedo para uma criança. O problema está em quando nós invertemos os valores. O pastor John MacArthur Jr., ele diz o seguinte: a rejeição ao padrão de Deus para a família é um dos maiores sinais da depravação de uma cultura. Mas em contrapartida, meus irmãos, a
palavra de Deus exalta a família como bênção. Como bênção. O Salmo 128, ele emana, meus irmãos, a beleza e o valor da família que teme a Deus, que teme ao Senhor, revelando como ela é central na obra redentora de Deus e fundamental para a saúde da igreja e de uma sociedade. Eu quero rapidamente aqui, meus irmãos, expor o contexto desse texto que nós lemos e depois fazer algumas aplicações para nós. O Salmo de número 128, meus irmãos, ele está composto, ele integra os cânticos de peregrinação. Talvez na sua Bíblia esteja escrito os cânticos de romagem, desde o Salmo 120 até o Salmo 134. O que isso quer dizer? Os cânticos de peregrinação. Eram cânticos, meus irmãos, que eram entoados pelos israelitas nas subidas anuais a Jerusalém, conforme exigido pela lei do Senhor, através de Moisés. Está lá em Êxodo e também em Deuteronômio. Essas peregrinações não eram apenas jornadas físicas. É importante destacar que eram também espirituais, onde o povo de Deus renovava a sua aliança e a sua esperança no Senhor. O método cantado, ele é um método pedagógico bem interessante, que é usado até mesmo pelos meios acadêmicos, né? Quando você tem que decorar alguma coisa, você inventa uma musiquinha. Talvez as minhas filhas vão lembrar da tabuada do 7, 14, 21, 28. E a gente começou a cantar porque não entrava na cabeça. E até hoje não entra na minha cabeça. Não, brincadeira, tabuada eu sei. Mas veja, o recurso da música, do cantar nessa jornada, tinha um propósito, meus irmãos, de alimentar este povo a olhar a um Deus que estabeleceu a aliança e que eles deveriam renovar a sua esperança, a aliança com o Senhor. Jerusalém, com o templo no Monte Sião, representava o centro espiritual e nacional de Israel. Assim como os cânticos refletiam temas que fortaleciam a identidade e a fé do povo, a dependência de Deus, a confiança na sua proteção e a celebração da sua bênção, ele também tem um tom exortativo. O Salmo 128 em questão, meus irmãos, ele aparece como uma meditação sobre o resultado da fidelidade, ou seja, guarde isso, a bênção divina sobre a vida prática, especialmente no núcleo mais importante da sociedade, nesse contexto, a sociedade israelita, que é a família. Sabe, quando nós olhamos aqui para o contexto, nós temos também que pensar no contexto social e familiar que nós temos em cena. Na cultura antiga, na cultura hebraica antiga, a família ela era vista como a base da sociedade e a evidência da bênção divina. Ou seja, ter uma esposa frutífera, ter filhos ou muitos filhos, era sinônimo da prosperidade prometida por Deus, o Deus da aliança, o Deus que estabelecera aliança com seu povo. Mas não só isso. O trabalho com as próprias mãos e o desfrute desse fruto simbolizava a dignidade de um labor, de um trabalho abençoado, livre de qualquer opressão. Assim, meus irmãos, quando o salmista fala aqui da esposa como videira frutífera ou dos filhos como rebentos da oliveira, ele está evocando aqui, meus irmãos, imagens típicas da fecundidade, da estabilidade, da paz. A videira e a oliveira eram plantas essenciais na economia agrícola e também nos símbolos espirituais de alegria, o vinho, e de unção, o azeite. Mas além disso, o trabalho agrícola e artesanal, as atividades comuns no Israel antigo, eram vistas, meus irmãos, como expressão concreta da bênção de Deus. Diferente das culturas ao redor, onde o trabalho braçal era desprezado, para o israelita, nesse contexto,
comer do fruto do próprio labor, ou seja, do suor do rosto, era motivo de felicidade e honra, não só no dia do pagamento, mas o fato de retornar para casa e poder dizer: obrigado, Senhor, porque do suor do meu rosto eu vou comer. Sabe, quando nós olhamos, meus irmãos, para o Salmo 128, esse salmo ele está profundamente enraizado no que nós podemos chamar na teologia da retribuição. Mas como funciona isso? A teologia da retribuição, meus irmãos, aparece especialmente na literatura sapiencial, ou na literatura de sabedoria no Antigo Testamento, ou seja, quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos será abençoado. E esse princípio, ele aparece muitas e muitas vezes, meus irmãos, não só na sabedoria, mas também na lei, na Torá. Mas é importante ter uma compreensão clara sobre isso. A retribuição aqui não é uma relação mecânica de causa e efeito. Ou seja, não é uma expressão: eu estou na igreja, então minha semana vai ser uma bênção, como no imaginário de muitos. Mas uma expressão do compromisso de Deus com o seu povo, dentro de um contexto do quê? Aliança. Ou seja, a bênção do Senhor se manifestava em 3 áreas. Na área pessoal, o bem-estar físico e emocional. É por isso que o salmista vai dizer: o Senhor é o meu pastor. E o quê? Nada me faltará. Mas espera aí, Davi não passou por privações? Não passou por lutas? Mas Davi está apontando para um bem-estar, meus irmãos, que não está na ausência ou no enchimento de muitos bens, mas pela certeza de que Deus é o seu pastor e o conduz. Mas ainda, meus irmãos, essa bênção não só se manifestava no contexto pessoal, mas também familiar. Um casamento frutífero, os filhos abençoados. E, por fim, se manifestava de forma comunitária. Paz sobre Israel, ou seja, paz sobre o povo. O Senhor é o Senhor do povo. Ou seja, meus irmãos, o Salmo aponta para a centralidade. O Sião, no verso 5, ele aponta para a presença de Deus como a fonte de todas as bênçãos. A prosperidade pessoal e familiar não se separa da vida espiritual e comunitária, pelo contrário, está intrinsecamente ligado. Ou seja, é comunhão com Deus, é cultuando a Deus e participando da sociedade ao meu redor também como uma forma de adoração a Deus e para que haja paz. Mas há uma perspectiva aqui, meus irmãos, muito interessante, que podemos chamar de uma perspectiva que vai além do que os nossos olhos podem ver. Deus tem o interesse pela família, é o projeto dele. Foi Deus que disse a Abraão: de ti serão benditas algumas famílias da terra, não é isso? Todas as famílias da terra, apontando para frente, apontando para Cristo. E a partir do Salmo 128, meus irmãos, o que nós temos é uma celebração da bênção presente, mas que possui uma dimensão escatológica, ou seja, que aponta para a perpetuação da bênção através das gerações. O versículo 6 ele diz, e a menção que há, que é que os filhos dos filhos reflete o ideal no hebraico como uma linhagem fiel. Lá em Atos capítulo 3, capítulo 2, Pedro vai dizer: a promessa é para vós, para os vossos filhos e a quantos o Senhor chamar. Ou seja, uma linhagem fiel que participa continuamente das promessas de Deus. Meus irmãos, em suma, o contexto do Salmo 128 nos ajuda a perceber que ele não é apenas uma fórmula de prosperidade. Não. É uma celebração da vida plena, que flui do quê? Do relacionamento correto com Deus, que apresenta, meus irmãos, o modelo da espiritualidade integrada, ou seja, o temor ao Senhor que orienta a minha vida pessoal, a piedade que molda os relacionamentos familiares e a fidelidade que impacta a comunidade e o futuro das próximas gerações. Em nossos dias, meus irmãos, esse salmo, ele continua sendo um chamado à contracultura, ou contracultural. Sabe, nós vivemos num mundo marcado pelo individualismo,
pela instabilidade familiar, pela busca desenfreada por prazer. Esse salmo, meus irmãos, nos lembra a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade é fruto do temor do Senhor e da obediência fiel aos seus caminhos. Eu quero, meus irmãos, falar sobre 3 aspectos aqui que aparece bem nítido para nós no texto. Os versos 1 e 2 fala da bênção do temor do Senhor e do trabalho. E eu quero reler, o texto diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Meus irmãos, veja que o Salmo ele começa com uma declaração solene: bem-aventurado. Ele está apontando para a bem-aventurança. Mas não é bem-aventurado ou extremamente feliz ou a multiplicidade de felicidades que você não tem como contabilizar. Ele está apontando porque ela vem acompanhada da promessa de todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, essa promessa não se limita a uma felicidade superficial e circunstancial. Ela aponta para uma vida, meus irmãos, profundamente enraizada na reverência a Deus e na submissão da sua vontade. Guarde isso. A verdadeira prosperidade, meus irmãos, familiar, não tem a sua origem em fatores meramente sociais. Não tem a sua origem em fatores meramente econômicos. A verdadeira prosperidade familiar não tem a sua origem meramente em fatores biológicos, mas a verdadeira prosperidade familiar tem a ver com um relacionamento vivo e temeroso com Deus, Criador de todas as coisas. Você pode não ter tudo dentro de casa, mas se você teme a Deus e tem uma família que anda nos caminhos do Senhor, sinta-se como bem-aventurado, como feliz. Tem um teólogo chamado Matthew Henry, ele diz o seguinte: o temor do Senhor é a raiz e a felicidade doméstica é o fruto. Ontem nós falamos na palestra sobre família, eu falei da construção de uma casa e propriamente usei o Salmo 127. Em uma das paredes, um dos aspectos é que você se divirta. É estranho dizer isso, mas a ideia é que você tenha prazer. E o prazer, meus irmãos, não é um prazer temporário. Não é uma felicidade que hoje eu estou feliz porque eu tenho o que comer, o que vestir, o que ter no bolso, mas amanhã, se isso faltar, então não sou feliz. Não, meus irmãos. Quando nós olhamos ao texto, o temor do Senhor aqui nesse contexto não se reduz a um sentimento vago que diz respeito a alguma coisa, ou que eu acho que existe um Deus, a uma admiração. Não, se trata de uma postura ativa, de reconhecimento da soberania de Deus, que se traduz, meus irmãos, em obediência prática. É por isso que o texto diz no verso 1, e anda nos seus caminhos. É uma experiência transformadora. Permeia, meus irmãos, todas as áreas da nossa existência, inclusive o trabalho. A reverência a Deus, meus irmãos, deve ser traduzida em integridade e adoração. E como que nós mostramos que tememos a Deus? O texto já explica: andando nos seus caminhos. Sabe, meus irmãos, isso exige de nós conhecer os caminhos de Deus, conhecê-lo cada vez mais. E quanto mais você conhece a Deus, mais você o teme da maneira correta. Alguns traduzem o temor como medo, e de fato eu devo temer a Deus, porque ai de mim, quando Deus decidir cortar a minha respiração. Ai de mim, se o Senhor não estivesse despejado sobre mim sua graça salvífica. Eu temo, eu morro de medo, minhas pernas devem tremer
diante da santidade, da grandeza de Deus, mas eu devo temer de forma correta. Meus amados, uma das razões principais para as famílias não andarem bem é porque muitos estão longe de conhecer o verdadeiro Deus, o soberano, aquele que habita no alto, sublime trono e que tem o interesse por uma família que às vezes é tão pequenininha como a minha, como a tua. Mas aqui, meus irmãos, é interessante que o salmista, ele aponta, meus irmãos, propriamente a uma das figuras, apesar de toda a família estar envolvida aqui. Uma das razões principais, meus irmãos, porque a família sofre hoje, é que os homens não ocupam o papel de homens, não se portam como deveriam. Deus o colocou, homem, como líder na família, inclusive na área da fé. Um relacionamento sadio com Deus é principal porque para que um homem seja o tipo de pai e marido que Deus quer que ele seja. Um homem temente a Deus, meus irmãos, é a base de uma família abençoada. Assim como uma casa que precisa de um bom alicerce para suportar as tempestades, a família precisa de um homem firmemente alicerçado em Deus. Pais, vocês têm orado pelos maridos das suas filhas? E eu digo isso, meus irmãos, porque casamento é coisa séria. Alguns tratam o casamento como um juntar de colheres, de roupas, de trapos. Mas nós temos orado para que Deus levante um homem de Deus que a sustente, que sustente os seus futuros netos no temor do Senhor. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós estamos preocupados que aquele seja o esposo das nossas filhas pelo currículo dele, pela faculdade dele. Mas se não é um homem temente a Deus, quando o alicerce não está bom, é compreensível, meus irmãos, que a família lute para se estruturar solidamente. O homem deve liderar a sua família no temor do Senhor. Calma, mulheres, que ainda já vou falar de vocês. Eu estou falando dos homens, seguindo o texto. Ou seja, é liderança espiritual. E como que é a liderança espiritual? Ela vem pelo exemplo. Uma liderança eficaz vem pelo exemplo. Nossos filhos aprendem observando nossas atitudes e ações em casa. Meus irmãos, o papel masculino é destacado aqui. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Efésios capítulo 5, verso 25, Deus chama os homens a liderarem espiritualmente com amor sacrificial, imitando a Cristo. Veja, um dos grandes males da nossa sociedade hoje é a ausência paterna. Essa é uma grande tragédia do nosso tempo. Pais que estão em casa, mas estão ausentes. Que não disciplinam seus filhos. Que não demonstram amor como é devido. Tem um teólogo americano chamado Waldir Beauchamp, ou Beauchamp, deve ser assim a pronúncia, ele diz o seguinte: se falharmos em disciplinar nossos filhos, o mundo não falhará em fazê-lo. Ou seja, homens, assumam seu papel com temor, não para dominar, mas para amar, servir, proteger, discipular. Deixe-me fazer uma crítica aqui, irmãos. Há um movimento que tem surgido com força há algum tempo, que talvez o início seja, o desejo seja genuíno, mas que já se perdeu, onde alguns homens devem desbravar, subir na montanha, fazer algumas coisas para dizer, nós agora vamos lutar pelos nossos lares. Sabe, meus irmãos, talvez a ideia seja um tanto quanto genuína, estou tentando lembrar do nome deste movimento, não lembro agora, mas ela é preocupante. Ela é preocupante. Legendários. Você já foi, né? Legendários. Sabe por que é preocupante, irmãos?
Porque muitos movimentos que surgem com o desejo de que o homem ou a mulher, como outros movimentos, tenha autonomia de lutar sozinho, ele é fadado ao fracasso, quando não olha para Cristo. E um dos grandes problemas são alguns dos mantras que nós temos ouvido e o abandono da centralidade da palavra de Deus. É doloroso constatar, meus irmãos, que muitos homens abandonam ou negligenciam suas famílias em nome de um hedoísmo egoísta. Mas aqui o salmista ensina que a verdadeira felicidade está em ver a sua esposa e os seus filhos florescendo. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim: o casamento é mais do que amor pessoal, é um posto de responsabilidade diante de Deus e dos homens. Sua esposa e os seus filhos, meus irmãos, homens, maridos, ou aqueles que um dia vão contrair o matrimônio, casar, os homens aí, são dons de Deus e não fardos. É preciso lutar, meus irmãos, pela preservação da família contra o espírito deste século que quer diluir ou destituí-la. O verso 2, ele complementa essa verdade com uma promessa concreta. Se você olhar, a Bíblia diz: comerá do fruto do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e tudo te irá bem. Ou seja, ao lado de assumir a responsabilidade espiritual do lar, vemos aqui o labor humano, quando é exercido sobre a orientação divina, não apenas por uma necessidade, mas uma bênção. E é interessante, meus irmãos, que aqui o salmista aponta para o trabalho como um dom divino. Trabalho é bênção. Desde o princípio, o trabalho foi instituído por Deus como uma expressão da dignidade humana e uma forma de cultuar a Deus. Em Gênesis capítulo 2, verso 15, antes da queda, Adão foi colocado no jardim do Éden para cultivar e guardar, demonstrando que o labor fazia parte do propósito original de Deus para o homem. Mas o pecado trouxe o que? A distorção, tornando penoso o trabalho, Gênesis capítulo 3, mas não invalidou como meio de bênção e serviço. Agora, meus irmãos, enquanto eu estava estudando e lendo o texto, meditando sobre ele, algo me veio à mente que é preocupante. Porque eu posso ler um texto como esse e dizer: tá vendo? Eu estou sendo abençoado por Deus porque trabalho não me falta. Eu passo 24 horas trabalhando o tempo todo, porque minha esposa não tem que reclamar, que eu levo dinheiro para casa, os meus filhos não têm que reclamar, porque eu dou a ele a melhor marca que existe. Mas cuidado, para que o seu trabalho não te afaste de Deus, o Criador do trabalho. E esse é um dos grandes dilemas da sociedade que vivemos. Porque achamos que temos que trabalhar de forma angustiante e quando olhamos, a nossa vida passou. Adentramos ao dia do Senhor, que é o dia do descanso, e não paramos de trabalhar. Porque achamos que fazendo isso, seremos mais felizes e teremos um lar abastado. Mas, meus amados irmãos, o que a gente vai perceber é que o trabalho precisa ser submetido ao senhorio de Cristo. João Calvino, em um dos seus escritos, ele destacou algo tão precioso, ele disse assim: a diligência no trabalho, ela é uma expressão do nosso temor a Deus e uma forma de servir ao próximo. Ou seja, isso significa, meus irmãos, que o trabalho, longe de ser apenas uma obrigação, é um ato espiritual. O mandamento que nós recebemos do Senhor de descansar um dia revela também uma outra ordem: trabalhar 6. Ou seja, meus irmãos, é uma oportunidade de glorificar a Deus através da excelência, da honestidade, do cuidado ao próximo. Para o homem temente a Deus, meus irmãos, o trabalho é uma oportunidade. Oportunidade do quê? De adorar o Senhor. Porque ele expressa a excelência. Pastor, eu só sou um faxineiro, um mecânico, um
alguém que ninguém dá valor na sociedade como um profissional, faça o melhor. Pastor, eu trabalho no meio de um monte de pessoas que são desonestas, não tem como, tá quase, meus pés não aguentam. Seja honesto. Cuide, glorifique a Deus. A felicidade, meus irmãos, está em comer do fruto do trabalho. Uma teologia danosa dos nossos dias é achar que Deus se compromete com desocupados, com pessoas que são meramente frequentadores da igreja ou fazem os sacrifícios e aí Deus vai despejar um monte de coisas, apartamentos, casas. Você não precisa trabalhar, você só precisa dar o seu dízimo, você precisa só dar as ofertas da não sei do que. Quer ser rico? Quer ser próspero? Trabalhe e honre o Senhor. Não se esqueça disso. Em primeiro lugar, o Senhor. O Salmo 128, ele começa com um homem destacando o seu papel fundamental como líder espiritual e provedor, cuja vida está no temor de Deus, que impacta e abençoa a sua casa. Eu gostaria que você lembrasse disso, me aproveitando de uma frase de um puritano chamado Richard Baxter. Ele diz o seguinte: o homem é chamado a governar a sua casa com piedade e prover para a sua família com labor honesto, pois assim ele glorifica a Deus. Deus te chamou, no uso dos seus dons, da sua vocação, do seu trabalho, para glorificar a Deus. E isso também é espiritual. Porque amanhã de manhã vai ser um fardo levantar cedo. Eu sei, é difícil. Segunda-feira. Mas pense como uma missão. E seja feliz por isso. O trabalho não é apenas uma questão de sustento material, é um ministério, é uma vocação. E quando o homem cumpre essa vocação com integridade, ele reflete o caráter de Deus como provedor e como protetor. Meus irmãos, e por que eu estou falando tanto sobre trabalho e homens aqui? Porque nós vivemos em um mundo onde o trabalho é muitas vezes visto apenas como meio de lucro e sobrevivência. O Salmo 128, ele está nos lembrando, meus irmãos, que quando realizado no temor do Senhor, o trabalho se torna um ato de adoração e fonte de alegria. E a verdadeira prosperidade não está em acumulação de bens, mas na certeza de que ao andar nos caminhos de Deus, o que diz o final do verso 2? Vamos ler juntos? Tudo... Nossa, que timidez! Ainda está fraco. Tudo te irá bem. Esse tudo te irá bem, meus irmãos, não é... Ainda não estava muito bom a leitura, não, mas vou aceitar essa. Não quer dizer que você não vai passar por lutas. Não quer dizer que você não vai passar por problemas. Mas quer dizer que você vai ter um lar abençoado, porque tudo te irá bem, apesar das circunstâncias. Mas você está bem? Eu estou bem. Mas seu trabalho é pesado, louvado seja o Senhor. Mas sua casa, você governa com fidelidade, você está na contramão deste mundo, louvado seja o Senhor. Eu sou abençoado. A segunda verdade, meus irmãos, é a bênção da família. E agora, os versos 3 e 4 envolve a esposa e os filhos. Veja só, no versículo 3 e no versículo 4, nós temos uma imagem vívida. O texto começa dizendo: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meus irmãos, aqui esta bênção é uma bênção doméstica. É uma bênção para dentro de casa. É interessante, meus irmãos, porque ele aponta para um casamento fecundo. Filhos piedosos ao redor da mesa, uma família vibrante. Para o israelita, nós já falamos um pouco disso no contexto, a videira era um símbolo da abundância, da beleza, da paz. Era um tremendo elogio, símbolo da fertilidade, da doçura. A esposa piedosa e frutífera e fiel no lar
ela é frutífera, ela dá muitos filhos. A fecundidade, meus irmãos, ela tem o sentido principal aqui em dar filhos, em ter filhos na cultura hebraica como uma bênção, ou seja, no passado, uma das coisas mais almejadas pelas mulheres eram ter filhos, muitos filhos. E uma das maiores frustrações para uma mulher no Oriente naquela época é não ter condições de ter filhos. Era motivo de grande tristeza, alguém amarga. Lembra de Ana? Não de Ana, de Ana, que subia ano após ano para louvar o Senhor e orava, pedia um filho e Deus não abria a madre. Era motivo de decepção, porque ter filhos era sinônimo de ter fruto. Ter filhos era um privilégio. A mulher se via como alguém que era privilegiada de ter muitos filhos. Mas com isso, meus irmãos, eu não estou incentivando hoje para termos 15, 20 filhos de forma desenfreada. Não adianta cutucar a esposa. Estou falando, vamos mais uns. Não. Hoje pela manhã nós estávamos vindo à escola bíblica e uma cena me chamou a atenção, uma cena incomum. Um casal tinha, acho que, imagino, 6 filhos, um carrinho de bebê, mas um monte de criancinha. Eu estava orando para que viesse a igreja, a nossa igreja. Talvez estava indo em uma outra igreja. Uma cena bonita, mas que chamou a atenção. Não vou dizer que a Fabiana falou assim, nossa. Mas, meus irmãos, a frutificação não se limita apenas a ter filhos. E o salmista não está aqui apontando só a ter filhos. Veja, assim como a videira, que ela tem este símbolo, meus irmãos, é elogiado como um símbolo da fertilidade, da beleza, da doçura. Um outro símbolo também é expresso, é algo refrescante, é algo nutritivo, ou seja, a esposa piedosa é trabalhadora, é produtiva, buscando proporcionar o quê? Buscando proporcionar uma vida familiar satisfatória. Ela é uma esposa fiel em seu lar, comprometida com a sua família acima da sua carreira. Ela tem o desejo por padrão de vida dos mais altos. Eu quero honrar o Senhor no meu lar. Com isso, meus irmãos, eu não estou dizendo que a mulher ela tem que ficar enclausurada dentro do lar e não pode ter a sua vida, o seu trabalho. Não, meus amados. Mas assim como o homem não deve, meus irmãos, abandonar o temor que é devido ao Senhor, se atolando no trabalho, a mulher que teme ao Senhor, que é piedosa, também não deve se esquecer da missão do lar. Veja, meus irmãos, a videira era uma planta frágil, mas é uma planta valiosa. Pedro compara a mulher como a parte mais frágil, que deve ser tratada com dignidade. E com isso ele não está dizendo que ser frágil significa que ela não tem valor ou que ela é fraca. Não, mas que exige cuidado. Os maridos devem ter consideração e dignidade para com as suas esposas. E as esposas, como videira, devem entender que ela é um sustento e apoio para o marido e para os filhos. Veja, meus irmãos, essa mulher, ela demonstra amor servindo e estando disposta a viver por ele. Embora o texto de Provérbios 31 mostre a mulher virtuosa que ela pode trabalhar e negociar fora de casa, a missão, irmãs, a sua missão principal é no interior da sua casa. É fazer o seu lar frutífero. E por frutificação, eu não estou dizendo em ter muitos filhos, mas ter um lar próspero. Hoje, meus irmãos, a sociedade muitas vezes diz que a realização da mulher está fora de casa, do lar. O famoso empoderamento feminino. Mas o Salmo nos lembra, meus irmãos, que a verdadeira satisfação e realização vem de uma vida centrada em Deus. A mulher que teme a Deus frutifica aonde Deus a colocou.
Se Deus a colocou fora, num ambiente de trabalho, e que ela tem prosperado, glória ao Senhor. Não é o esforço dela, não é o hastear de uma bandeira dizendo liberdade. Pelo contrário, a mulher que teme ao Senhor sabe que ela está naquela posição porque Deus a colocou ali. Amém, irmãs? Amém? A mulher que teme a Deus frutifica onde Deus a coloca. Para aquelas que não são casadas, as irmãs que não são casadas, eu falei para os jovens, né? Não casadas, as mulheres, as meninas não casadas, que não têm filhos. A Bíblia mostra que a frutificação pode ocorrer de outras maneiras. Como ensinar, como discipular os mais jovens na fé. Eu vou voltar daqui a pouco, porque a continuação do verso 3, ele tem, meus irmãos, uma das cenas lindas, belíssimas, porque o texto diz: os teus filhos serão como rebentos da oliveira, roda da tua mesa. E agora ele sai da videira e ele vai para a oliveira. A oliveira era uma árvore valiosa na Palestina, meus irmãos, que era sinônimo de bênção e prosperidade. Mas veja que é interessante que o texto diz: os teus filhos como rebentos. Numa outra tradução, como brotos da oliveira. Os brotos crescem ao redor da árvore mãe, garantindo a sua continuidade. Eu sei, meus irmãos, que os nossos filhos crescem rápido e daqui a pouco eles criam asa e vão para outros cantos. Mas não deixe de ter os seus filhos perto, mesmo estando longe. Os filhos aqui, meus irmãos, são comparados como brotos. São herança, galardão do Senhor. Os filhos exigem cuidados, nutrição física, emocional, espiritual dos pais. Como brotos, eles vão crescer. E vão fazer o quê? Dar frutos. Desenvolver a sua própria independência. Os pais devem educá-los com sabedoria, alargando a cerca protetora à medida que eles crescem, preparando para se tornarem oliveiras plenas. O objetivo, meus irmãos, não é que os filhos sejam cópias exatas dos seus pais, mas que eles cresçam tementes a Deus. E por que eu estou também falando sobre isso? Porque a sociedade que nós vivemos, muitas vezes nós afastamos os filhos de perto de nós e achamos que educá-los no temor do Senhor é até uma certa idade. A imagem ao redor da tua mesa aqui, meus irmãos, é poderosa. Essa imagem me reporta aquilo que em Deuteronômio capítulo 6 nos diz que nós devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos, andando com eles, ao sentar, ao deitar. A mesa é um lugar de comunhão, de conversa, de acerto, de restauração, de alegria. Estar junto à mesa significa conexão familiar. De uma forma muito prática, e eu gostaria que você fizesse isso hoje. Se você tem o hábito de jantar com uma televisão ligada, lá na sala, teu filho no quarto, outro filho no outro quarto, a partir de hoje desliga a TV, irmão. Ainda dá tempo de você lutar pela sua casa. A partir de hoje, deixa o celular de lado. A mesa é o lugar onde a família se reúne não só para comer, é para criar laços. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Porque na prática nós muitas vezes estamos, falando com estranhos à mesa e deixando os filhos de lado. Os pais têm a missão de disciplinar seus filhos. É em casa, ao redor da mesa, que os filhos devem aprender a temer a Deus, a andar nos seus caminhos. Homens, especificamente os homens, vocês são chamados a criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é ordem bíblica, que muitas vezes contraria o que a sociedade ensina. Isso não é machismo. Isso não é um hastear da bandeira legionária. Isso é voltar à origem. Se você olhar o verso 4, ele reitera, ele diz:
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E por fim, irmãos, essa bênção se expande. A bênção da paz e da comunidade. Versos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Meus irmãos, essa não é uma bênção só para uma casa local. Essa é uma bênção expansiva. As palavras finais do verso 5 e 6 revelam uma verdade profunda. A família não existe apenas para si mesma, mas como instrumento divino para a edificação da igreja e para a manifestação da glória de Deus no mundo. A família não é um fim em si mesma, meus irmãos, mas é o meio pelo qual Deus edifica a sua igreja. Abraham Kuyper, ele diz: a família é uma célula-mãe da sociedade e da igreja. Ataque-se a família, e a igreja e a sociedade adoecerão. Felicidade no lar gera bênçãos para a igreja. Como a família foi o alicerce de Israel, ela é o alicerce hoje da igreja. É por isso que o salmista, meus irmãos, conecta a família com Sião, o lar com Jerusalém. Veja, em nossas igrejas, igrejas reformadas, presbiterianas, igrejas que são compromissadas, meus irmãos, com a palavra de Deus, nós reafirmamos a cada batismo, enquanto todos os pais e toda a congregação se compromete a auxiliar os pais na educação dos filhos. É muito sério, irmãos, o que fazemos quando nós trazemos nossos filhos à frente, nos comprometendo de educá-los nos caminhos do Senhor. Mas será que eu estou fazendo isso? A igreja é a família da família. Mas talvez esse assunto não seja para você que é solteiro. Na verdade é. Aos solteiros, aos que não têm filhos, aos casais que não têm filhos, guarde isso. Vocês são essenciais. O apóstolo Paulo ele instruiu Timóteo que os membros maduros devem ensinar e encorajar os mais jovens. Os irmãos, meus irmãos, aqueles que são solteiros, os casais jovens, se envolvam nas vidas das famílias. Participem como tios e tias espirituais. Invista no discipulado de crianças, no apoio das famílias. Eu sei, irmãos, eu sou um tanto quanto talvez egoísta de querer que a igreja todos os domingos esteja lotada. Eu gostaria de ver esses bancos todos cheios. Mas uma das maiores tristezas que eu vejo é quando chamar as crianças à frente, nós temos poucas crianças. Porque eu fico a pensar, onde estão nossos filhos? Charles Spurgeon, ele exorta, cada membro da igreja deve ser como um pilar que sustenta os outros, não como um peso que derruba. Famílias fortes formam igrejas fortes. Igrejas fortes resistem ao colapso moral da sociedade. A batalha pela família, meus irmãos, é a batalha pela igreja. A batalha pela família não é uma batalha meramente uma questão cultural ou material, mas é uma batalha espiritual. Porque é também uma batalha pela saúde da igreja. Uma das artimanhas de Satanás é enfraquecer a família. Ao enfraquecer a família, ele enfraquece o ministério, ele enfraquece a igreja. E perceba que o salmista aqui não separa a bênção familiar da bênção da comunidade. Ele intencionalmente liga o bem-estar do lar com o bem-estar de Jerusalém, mostrando que famílias fiéis são a base de uma igreja saudável. Eu quero terminar, meus irmãos, concluir. Nós poderíamos falar de muitas coisas aqui.
Mas eu preciso que você, meu irmão, minha irmã, volte para casa com um chamado a lutar pela sua família. Mês de maio está acabando. Talvez dentro do coração você não tenha entendido o que é o temor do Senhor. Mas o temor do Senhor deve orientar a sua vida pessoal, a moldar os seus relacionamentos familiares, a impactar a comunidade e o futuro. Você, meu irmão, minha irmã, que decidiu não perdoar o seu pai, sua mãe, um membro da tua família, cuidado, cuidado. Você que não tem tratado pai, mãe, seus filhos na admoestação do Senhor, cuidado. Nós sabemos, meus irmãos, que nem todas as famílias se encaixam perfeitamente nesse ideal. Há lares que foram afetados pelo divórcio, por casamentos mistos, por solteiros que anseiam por uma família, mas não querem um compromisso com a igreja, casais que não querem ter filhos, ou aqueles que enfrentam dificuldades financeiras e perseguição. Mas esse salmo, ele nos apresenta um ideal. Mas a graça de Deus alcança e sustenta você em todas as situações. Talvez você tenha uma família que não se enquadra com os filhos ao redor da mesa. Talvez você pode olhar para a sua vida e dizer assim: a minha vida é um fracasso, eu não consigo, não sei por que eu estou ouvindo isso. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus pode restaurar todas as coisas no temor a Ele. Olhe para o exemplo de Jó, que temia a Deus mesmo perdendo tudo. Que ao invés de ouvir o conselho, como o conselho que nós ouvimos na sociedade, amaldiçoa o teu Deus e morre, decidiu temer o Senhor, obedecer ao Senhor. Se você se sente, meu irmão, que a sua família está longe desse ideal, se você se sente que você falhou no passado, o Evangelho nos chama ao arrependimento e a um novo começo. Ainda é tempo de você abraçar seu filho. Ainda é tempo de você amar sua casa. Deus é gracioso, Deus é restaurador. Começa a lutar hoje pela sua família, investindo nela, sabendo que Deus honra aqueles que o temem. Não permita que a cultura secular defina a visão de família. Irmãos, eu sei que até soa engraçado alguns modismos como o bebê reborn, mas existe algo por trás que é muito pior, sujo, nojento, que visa destruir a família. Semana que passou eu pensei em fazer um post, talvez eu faça ainda. Uma mão segurando um bebê reborn, e aquele texto do Salmo dizendo: tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não vê. Assim é todo aquele que se prostra, se torna parecido com eles. Que o Senhor nos ajude a construir e fortalecer nossos lares sobre a rocha que é Cristo, pelo temor do Senhor Deus, para que as nossas famílias sejam instrumentos de bênção para a igreja, para a sociedade, até a volta do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Talvez você não está com sua família aqui na igreja. Talvez você é o único que tem lutado lá dentro de casa. Saiba que Deus está com você. Mas se você está com a sua família aí, do seu lado, pega na mão do teu filho, da tua filha, dá um abraço na tua esposa, do teu marido. Nós vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nossa família é tua. Tudo é teu. Não fomos nós, pais, que escolhemos ou que decidimos o que deve ou não ser a família. Foi o Senhor. E o Senhor derrama a tua bênção sobre a família que teme a ti.
Diante, ó Pai, do Senhor, nós temos muitas famílias. E famílias que lutam, que batalham, famílias que enfrentam problemas, famílias, ó Pai, que são assediadas por tantas e tantas ideologias e coisas que são abomináveis aos teus olhos. Mas nada é impossível para ti, Senhor, que pode restaurar a família. Nessa luta pela família, nós não estamos sozinhos, Senhor. Ajuda este marido a ser um bom marido, temente ao Senhor, assumindo sua responsabilidade dentro do lar. Ajuda essa esposa a ser uma serva, temente ao Senhor, auxiliadora. Ajuda esses pais a educarem seus filhos no temor do Senhor. Ajuda esses filhos a honrarem seus pais. E Deus, fortalece essa igreja, Senhor. Uma igreja composta de muitas famílias. Uma igreja que em gerações foi passado a outra geração. E que não destratemos este legado, Pai. Que não joguemos fora o que hoje está em nossas mãos. Senhor, abençoa a nossa cidade, Pai. Há muitas famílias que estão sofrendo neste momento, Pai. Há muitos lares sendo desfeitos. Há muitos filhos que estão mergulhados no mundo das drogas. Há muitos casamentos que estão mergulhados no adultério. Há muitos jovens que estão mergulhados na fornicação. Há muitos, ó Pai, que se esqueceram de Ti, viraram as costas. Age com providência, Senhor, sobre nossa cidade. Mas não só sobre nossa cidade, sobre o nosso país. Ó Deus, que paremos de brigar, ó Pai, por coisas tão passageiras e lutemos pelos valores eternos do reino do Senhor. A família é Tua e nós suplicamos a Tua bênção sobre ela. Restaura, Senhor, cada área que precisa ser restaurada. Assim oramos em Cristo, na confiança de que o Senhor vai à nossa frente, o Senhor é a nossa rocha. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a vida dos amados irmãos aqui e por todo sempre. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados.